Bons estudos! Oi, você já reparou como é bom o som desses discos com leitura por raio laser? E o melhor é que esse sistema não tem nenhuma agulha que toque no disco e assim não tem o perigo de arranhar. É engraçado. Quando a gente começou a ouvir falar em raio laser, ele era sempre tratado como uma arma muito perigosa. Pelo menos era dessa forma que os antigos filmes de ficção científica tratavam esse raio. Hoje em dia, o raio laser tem uma aplicação cada vez maior em diversas áreas, como, por exemplo, medicina, telecomunicações e principalmente na indústria, onde cresce dia a dia o uso do corte com laser. Isso é o que você vai aprender agora. Você vai ficar sabendo como o laser é usado para cortar diversos tipos de aço, alumínio e suas ligas, além de outros materiais metálicos e não metálicos. Mas é claro que você deve estar querendo saber o que é, afinal, o raio laser. Então preste atenção, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Amigo, diz pra gente uma coisa, você acha que a luz queima? Ah, queima sim. Dependendo da luz, sim, mas a luz de casa, qualquer coisa assim, com certeza não. Se for um laser, talvez. Qualquer tipo de luz queima. É só concentrar os raios luminosos num determinado ponto que ela queima. Com essa simples experiência, dá para entender que se os raios luminosos forem concentrados sobre um mesmo ponto, a luz pode até queimar. Como você sabe, a luz é uma forma de energia. Se a gente concentra a luz, como nós fizemos agora com a lupa, a gente pode obter um feixe de luz com energia suficiente para queimar a casca da árvore. Se você entendeu essa experiência, então você vai entender o laser. Para entender melhor o que é o laser, você precisa compreender o funcionamento dessa lâmpada fluorescente que contém vapor de mercúrio no seu interior. Repare só nessa lâmpada fluorescente quebrada que o lado de dentro do vidro é revestido com uma tinta fluorescente. Essa tinta emite luz visível quando é excitada por raios ultravioleta. Para produzir uma alta tensão inicial, é usado esse reator, que ainda mantém uma tensão adequada para a descarga elétrica. Esse starter aqui funciona como chave automática. Com a passagem da corrente elétrica pela lâmpada, os filamentos ficam incandescentes, facilitando a emissão de elétrons. Quando o starter se desliga, produz uma alta tensão instantânea entre os filamentos, já que o reator está funcionando no circuito. Esta alta tensão instantânea provoca a ionização inicial nos vapores de mercúrio no momento em que começa a descarga elétrica no tubo. Durante a descarga, o vapor de mercúrio emite mais intensamente luz ultravioleta, que é invisível, e excita a tinta fluorescente, que então emite luz visível. No laser, o feixe luminoso é conseguido por um processo bem parecido com o da lâmpada fluorescente, ou seja, é pela excitação de um veículo ativo, que é uma substância que transforma energia elétrica em energia de radiação. Bom, a diferença é que nos aparelhos laser, o feixe de luz é amplificado e é direcionado para um único ponto. Uma das substâncias utilizadas como veículo ativo dos aparelhos geradores de raios laser é o gás carbônico. O feixe de luz laser produz uma energia intensa na forma de calor. E é muito esse calor, Silva? Ok, o suficiente para fundir e vaporizar até o material em volta do ponto de incidência do feixe de laser. Assim dá para furar e cortar praticamente todos os materiais, não importando a resistência mecânica. Tudo bem, Silva, mas qual é o veículo ativo dessa máquina? Dióxido de carbono, que misturado a gases como o nitrogênio e o hélio, produz o tipo mais comum de laser. Eu não entendi. O hélio e o nitrogênio misturados ao dióxido de carbono? Para aumentar a potência do laser. Esse sistema de corte é inteligente. O único problema é que ele afeta a estrutura do material cortado. Mas afeta por quê? Porque o laser é um processo térmico. Agora, o que eu mais queria entender, Silva, é como é gerado o laser.
Para entender como é gerado o laser, você precisa antes saber que os elétrons dos átomos ocupam certas posições dentro da estrutura do átomo. Essas posições são chamadas de níveis energéticos. Quando os elétrons mais externos ganham energia de uma fonte externa, eles saltam para um nível energético mais afastado do núcleo do átomo e tendem a voltar para o nível onde estavam, devolvendo a energia que tinham ganho. Em geral, essa energia aparece em forma de luz. Se você compreendeu o que significa nível de energia, vai ser fácil entender como o laser é produzido. Preste atenção. O soprador desse gerador de laser faz o dióxido de carbono circular dentro da câmara, onde existem 2 eletrodos ligados a uma fonte de alta tensão. Esses eletrodos criam um campo elétrico que aumenta a energia do gás dentro da câmara. A luz emitida pela volta dos elétrons dos níveis mais energéticos para os menos energéticos em cada átomo ocorre continuamente e a luz vai sendo amplificada. Essa luz é guiada e, mais uma vez, amplificada através de espelhos, até ser concentrada no cabeçote através de lentes em um único ponto, chamado de foco. O direcionamento permite concentrar energia em um ponto com um diâmetro menor do que 25 centésimos de milímetro. Sabe lá o que é isso? Esse ponto minúsculo recebe uma potência que chega a cerca de 3.000 watts por centímetro quadrado. Esse processo envolve uma concentração de energia muito grande, uma vez que o feixe tem que ser muito concentrado e preciso. Isso sem falar que o corte é rapidíssimo. Mesmo o equipamento mais comum de corte a laser tem capacidade para se mover nos eixos X, Y e Z. Os eixos X e Y determinam as coordenadas de corte, enquanto que o eixo Z serve para corrigir a altura do ponto focal em relação à superfície da peça. Afinal, durante o corte, essa distância é afetada por deformações provocadas na chapa pelo calor produzido pelo próprio processo. Graças ao sensor de altura que existe no cabeçote, a distância do foco permanece constante. Em geral, todas essas coordenadas de deslocamento são comandadas através de um computador. E olha só que bonito como o cabeçote se movimenta nas 2 direções, longitudinal e transversal. Esses movimentos são transmitidos por motores elétricos controlados por computador. Dentro desse cabeçote laser, flui o chamado gás de assistência, que serve, entre outras coisas, para retirar material fundido e óxidos da região de corte. O oxigênio é o gás mais usado para essa função, uma vez que ele favorece o aumento da temperatura do processo, fazendo com que o corte seja mais rápido. Por um outro lado, o nitrogênio também pode ser escolhido como gás de assistência, nos casos em que forem necessárias superfícies livres de óxidos, como é o caso do corte de aços inoxidáveis. O corte a laser é tão poderoso que é capaz de cortar chapas de aço carbono como essa que eu acabei de receber. E olha que essa chapa tem 20 milímetros de espessura, que é o máximo que dá para cortar com esse processo. O engraçado é que a sua capacidade de corte em chapas de alumínio é bastante reduzida. O laser corta no máximo chapas com 6 milímetros de espessura. Isso se explica pela tendência do alumínio ao empastamento e à reflexão. É importante que você conheça alguns fatores que afetam o corte a laser. E quais são esses fatores, Tito? Caio, eu acredito que tem a ver com os gases que são usados no corte a laser, mas o Silva aqui pode nos responder melhor. Realmente, as impurezas na mistura de gases podem afetar o desempenho do laser de dióxido de carbono, diminuindo sua potência de saída e deixando a descarga elétrica instável, ou aumentando o consumo de gases. Agora, a potência do feixe é outro fator que determina a capacidade do laser de interagir com o material a ser cortado e iniciar o corte. Geralmente o que acontece é que o aumento da potência permite cortar com velocidades maiores sem comprometer a qualidade do corte. Outro ponto importante que interfere e muito nesse tipo de processo é a velocidade de corte. É que os valores muito elevados de velocidade tendem a fazer estrias na superfície de corte, rebarbas na parte posterior da superfície atingida pela radiação e até mesmo tendem a impedir que o corte aconteça. Aqui vale aquele ditado, hein?
A pressa é inimiga da perfeição. Mas, por outro lado, baixas velocidades de corte produzem um aumento da área atingida pela alta temperatura do laser e uma queda na qualidade do corte. E para evitar uma queda na qualidade do corte com laser, o gás de assistência tem que ter vazão suficiente para retirar o material fundido do corte. Materiais como plásticos, madeiras e até mesmo borrachas permitem utilizar vazões mais elevadas. Outro item importante na qualidade do corte é o ponto focal, que é o ponto onde se concentra a maior energia do feixe. No caso de chapas finas, ele deve ser colocado na superfície. Mas se as chapas forem grossas, o ponto focal deve ser ajustado para regiões ligeiramente abaixo da superfície, desde que não ultrapasse 1/3 da espessura da chapa. Caio, o que eu sei é que o corte a laser ele é muito poderoso. E também que é preciso ficar atento a alguns pontos que estão ligados à qualidade do corte. Isso aí. Mas, Silva, eu não sei quando usar e quando não usar o corte a laser. Bom, esse processo é indicado quando as peças têm formas complicadas e pedem um acabamento de superfície quase sem rebarbas na região do corte. Como essa técnica não pede estampos de corte, então é possível produzir lotes pequenos em pouco tempo e diversificados. Esse corte a laser é incrível, hein? Também não é assim, Caio. Apesar do laser de dióxido de carbono produzir muito calor, ele não consegue vaporizar e cortar alguns metais conhecidos. Ué, como não consegue? Ora, porque cada material reage de um jeito à energia do laser. E quais são os materiais que podem e os que não podem ser cortados a laser? Rapaz, agora você me pegou. Eu acho que eu vou ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, eu sei é que os aços não ligados podem ser cortados a laser facilmente. Ainda mais se o gás de assistência for o oxigênio. Aí sim dá um belo corte. E os aços inoxidáveis? Já sei. Nesse caso, apenas as chapas finas podem ser cortadas com excelente resultado. Chapas espessas, como aquelas de aços não ligados, não podem ser cortadas. Já o alumínio e suas ligas, para serem cortados a laser, têm de ter espessura máxima entre 4 e 6 milímetros, já que refletem a luz. O cobre e suas ligas também tendem a refletir a luz. Por isso, no corte de peças não planas, é fundamental a proteção contra a radiação refletida. Assim como outros processos, o corte a laser também apresenta vantagens e desvantagens. Como é uma forma de energia concentrada em uma área muito pequena, ele permite cortes retos, de pequena largura de corte, zona mínima afetada pelo calor, mínima distorção e arestas de melhor qualidade. O corte a laser é um sistema de fácil automatização, que permite cortar peças complexas sem que seja preciso a troca de ferramentas de corte cada vez que se troca o material a ser cortado. Agora, por outro lado, o corte a laser apresenta um alto custo inicial do sistema, sem falar que a pequena variedade de potências disponíveis limitam o corte a espessuras não muito altas e a materiais que refletem pouca luz. Além disso, quando são cortados os materiais não metálicos, se formam depósitos de fuligem na superfície, e quando o PVC é cortado a laser, são formados produtos tóxicos. O corte a laser hoje significa uma tecnologia nova, mas ainda pouco conhecida de boa parte das metalúrgicas. Quando forem superadas as limitações atuais e forem constituídos sistemas mais adequados às necessidades e recursos das pequenas e médias empresas, aí sim, o corte a laser vai ser bem mais difundido. Bom, enquanto eu uso o laser aqui para ouvir a minha musiquinha, você aproveita e faz uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que entre suas diversas utilizações, o laser é uma poderosa ferramenta de corte de materiais. Aprendeu que o laser é gerado com o aumento de energia de um átomo, cujos elétrons liberam energia luminosa, produzindo um feixe de luz concentrado com muita energia. Viu também como é sofisticado o equipamento de corte a laser controlado por computador. Por fim, ficou conhecendo as vantagens e desvantagens deste método de corte de materiais. Agora é com você. Abra o seu livro de estudos e resolva todos os exercícios que há nele. Grande ideia, Tito. Tchau. Até a próxima.